Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu gostaria hoje de compartilhar um vídeo um pouquinho diferente do que eu venho fazendo normalmente, tá bom? Se trata de um vídeo de algumas reflexões que eu tenho tido ultimamente acerca da palavra de Deus e uma mensagem de esperança. Então eu espero que cada um de vocês aqui sejam muito abençoados, tá bom? Vamos lá então. Bom, muitos de vocês aqui sabem que eu sou um fotógrafo amador no momento, mas eu tenho tentado constantemente capturar os melhores momentos nas viagens que eu faço, nos lugares que eu passo e compartilhar aqui com vocês nas redes sociais, tá bom? Mas nós sabemos que para capturar momentos, né, você não precisa ser exatamente um fotógrafo, basta você ter uma câmera, no caso, o seu celular, todo mundo tem hoje, não é mesmo? E nós também, pelo menos a maioria aqui, eu sei que há uma lembrança de infância, né, uma foto, um vídeo, seja um vídeo de aniversário, uma foto de uma viagem em família, e é uma lembrança que traz uma memória boa, que traz uma alegria, ou às vezes até tristeza, porque nossas vidas hoje estão tão diferentes do que era aquela época, que às vezes dá até tristeza, não é mesmo? Nós sempre queremos voltar para aquele momento. Pois bem, não tem como, infelizmente está no passado, não há esperança por algo que já se viveu, por algo que já se passou. Lógico, nós podemos tentar replicar esses momentos com alguma coisa que nós tínhamos naquela época, ou até mesmo algum lugar que nós passamos, né, alguma cidade que nós costumávamos viajar sempre, como é o meu caso. Pois bem, a minha vida agora é o presente e a minha esperança é o futuro. Ou seja, sendo assim, o que é a nossa esperança? Há um texto na Bíblia muito conhecido por vocês, eu tenho certeza, que está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 19, e ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Pois bem, Jeremias aqui, nesse momento da sua história, estava passando por um momento terrível, porque o povo de Deus, na qual ele pregava a palavra de Deus o tempo todo, não queria se converter dos seus maus caminhos. Algo que aconteceu na história de Israel por muito tempo, várias vezes, né? Israel se convertia, voltava para o caminho do Senhor, se perdia novamente, e assim sucessivamente, né? E nessa época não foi diferente. Jeremias clamava, chorava e pedia para esse povo: por favor, convertam-se dos seus maus caminhos, voltem-se para Deus. E eles não queriam. Nessa tristeza toda, Jeremias queria trazer à sua memória, como no versículo mais famoso aqui, o versículo 21, trazer à sua memória aquilo que te daria esperança, que era a própria palavra de Deus, que era a própria promessa de Deus, a sua misericórdia. Porque Deus é um Deus misericordioso que ama o teu povo, e Ele sempre vai trazer salvação. Mas o povo tem que aceitar, não é mesmo? Pois bem, qual que é a nossa salvação hoje? Jesus Cristo. Qual que é a nossa esperança? Jesus Cristo. Como eu disse no começo, os momentos que nós vivemos, as coisas boas que passamos, não podem ser nossa esperança, obviamente, que eles estão no passado e lá irão ficar apenas. No presente, nós tentamos ter esperança com várias coisas que nós vivemos no nosso cotidiano, seja o nosso trabalho, o nosso dinheiro, as nossas finanças, né, os nossos investimentos, nossas famílias, as coisas que nós temos e que conquistamos ou que buscamos conquistar. Tudo isso é limitado e vai ficar no passado eventualmente também. Há de ser destruído, é perecível. A nossa esperança tem que estar em algo que não perece jamais, algo que é eterno, Jesus Cristo. Se Jesus, que veio como um homem, tivesse sido apenas um homem e morrido pelos nossos pecados, o sacrifício teria funcionado, o sacrifício perfeito, mas Deus estava com ele, o Espírito de Deus estava com ele, e por isso a melhor parte da salvação aconteceu, a ressurreição. Se não fosse pela ressurreição, nós não poderíamos ter esperança. Nós teríamos sido remidos do pecado pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, mas rapidamente, por vivermos no mundo caído, o pecado teria entrado em nossas vidas novamente e seríamos escravos dele novamente. A nossa esperança está na ressurreição de Jesus, porque também iremos ressuscitar com ele no fim de todas as coisas. Devemos esperar todos os dias nele. E um texto que fala bem sobre isso está em Romanos 8, a partir do versículo 24, que diz assim: nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança.
por quem espera por aquilo que está vendo. Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ou seja, tudo isso que nós temos no mundo não pode ser a nossa esperança. Não podemos nos basear nisso para termos esperança, para termos uma vida plena. A nossa vida terrena é passageira. O que há de vir, que é a ressurreição, o corpo glorificado, a santificação completa, está em Jesus Cristo quando Ele voltar para nos buscar. Tenha a sua esperança em Jesus sempre. Foque nisso. Um outro texto que fala muito bem sobre lembranças está em 2 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 12, que diz assim: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Até aqui. Ou seja, Pedro estava ensinando os seus discipulados neste momento acerca da palavra de Deus. E como ele disse, por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, porque precisamos constantemente nos lembrar da palavra de Deus. Como nós fazemos isso? Não só indo na igreja, mas meditando na palavra do Senhor todos os dias, dia e noite. É isso que nos traz a memória para a esperança. Pois como podemos trazer à memória algo que nós não temos memorizado? É impossível. Se nós temos algo na nossa memória que nos traz esperança, que deve ser a palavra de Deus e o Evangelho de Cristo, precisamos meditar todos os dias e nos lembrar todos os dias, jamais nos esquecermos do porquê nós seguimos a Jesus. E se você não segue, você deveria. Aceite Jesus como seu suficiente Salvador. É Ele que pode te dar esperança. Esse mundo não tem nada para você. Esse mundo é caído. Esse mundo é perecível. Esse mundo é limitado.